Shalom para todos! Vamos tratar hoje brevemente sobre temas, conceitos de Yom Kippur, um pouco sobre as leis de Yom Kippur e também costumes relacionados a Yom Kippur, com o objetivo de tirar um proveito maior desse dia na prática, porque é um dia grandioso e vale a pena aproveitar do começo ao final. Primeiro ponto, Yom Kippur é o 10º dia de retificação. A Aseret Yemei Teshuvah, são 10 dias de Teshuvah, começa com Rosh Hashanah, termina com Yom Kippur. Em Rosh Hashanah não fazemos confissões, não lembramos dos pecados, porém é considerado já dias de retificação. Por quê? Porque na verdade, cada transgressão, ela consiste em dois aspectos de transgressão. O primeiro é uma rebeldia. A pessoa foi contra a vontade de Hashem. Ela fez algo que Hashem falou para não fazer, ou deixou de fazer algo que Hashem falou para ela fazer. Então, esse aspecto de ter negado a vontade de Hashem é a essência de Rosh Hashanah, quando a gente recebe o jugo de Hashem, quando a gente recebe a unicidade de Hashem, a gente proclama o reinado de Hashem, a gente submete a ele, a vontade dele, como está na ética dos pais, a faça da vontade dele, a tua vontade, ou seja, submeta a tua vontade à vontade dele. A pessoa fazendo isso, ela retifica o aspecto principal dos pecados, das transgressões, que é ter essa ousadia, essa rebeldia contra a vontade do Criador, de Hashem. Então isso é em Rosh Hashanah, é o trabalho de Rosh Hashanah. Por isso Rosh Hashanah também se inclui nos 10 dias de retificação, por mais que a gente não fala explicitamente sobre os pecados, sobre as transgressões, coisas erradas que a gente fez, mas a gente se submete a Hashem. É o principal, é a essência que conserta todas as transgressões em essência. E tem nesses 10 dias que terminam em Yom Kippur. Depois que a pessoa já recebeu o jugo de Hashem, consertou a raiz das transgressões, chegou o momento de se limpar, de se desconectar dessa sujeira que é causada pelas transgressões, espiritualmente falando, e a pessoa tem a chance de entrar no mikveh e se purificar. Isso é Yom Kippur. Depois que ela já tirou as raízes de dentro do coração, dentro da mente dela, agora chega Yom Kippur e tudo é arrancado, é tirado fora dela, todas as coisas ruins, ela é limpa de tudo o que ela fez de errado. É uma oportunidade de ouro. Podia comparar, como eu coloco no meu livro, uma parábola. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa está endividada e ela não consegue sair das dívidas dela. Então está sempre pagando juros e dívidas, e por mais que ela tente se organizar, ela não consegue. Ela não tem também uma renda fixa, não tem uma renda boa, e ela não tem como sair dessa situação. Até que realmente ela conseguiu se organizar. Ela recebeu uma entrada boa, um trabalho bom, que agora ela tem uma renda fixa, uma renda boa, mas ela está ancorada, tem uma âncora que prende ela ainda às dívidas. Mas ela já está com uma situação organizada. Ela já está, se ela não tivesse essas dívidas, ela poderia já se organizar na vida dela, ter uma vida mais estruturada. Mas ela não consegue, por mais que ela já consertou a essência do problema dela, todavia ela está presa às dívidas do passado. Um amigo dela viu, falou: olha, estou vendo teu esforço, estou vendo que você realmente já se estruturou. Ele foi lá e quitou a dívida da pessoa. A pessoa fica livre da vida, das dívidas do passado, e agora ela pode ter uma vida organizada e estruturada. Que felicidade! Não tem nada mais feliz do que isso. Essa é a ideia de Yom Kippur. Em Rosh Hashanah, ela já ela já se os 7 dias depois da semana de Teshuvah, que pode retificar os dias da semana dela, do ano inteiro. E ela já se organizou, ela já está começando a agir melhor, mas ela tem muita coisa que está presa ainda no passado dela, que ela fez de errado. Vem Yom Kippur e quita dela as dívidas. Ela pode agora ter essa estrutura melhor, pode estar mais estruturada, organizada, também a nível espiritual falando. Essa é a ideia de Yom Kippur. Em relação ao costume de caparote, tem o costume de fazer caparote, literalmente, expiação na véspera de Yom Kippur, ou entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. Muitas pessoas fazem com galinha. Eu queria dar umas palavras sobre esse tema. Primeira coisa, quem faz com galinha tem que tomar certos cuidados. O primeiro cuidado é fazer em um local onde ela sabe que a galinha vai ser kasher, vai ter a shritá feita como precisa ser feita, porque às vezes tem um congestionamento de galinhas e é feito muito rápido, de tal maneira que pode vir a ter problemas de kashrut. Outro problema
é não fazer em um local onde você percebe que tenha um sofrimento desnecessário ao animal. Não gerar um sofrimento desnecessário. Muitas vezes fica exposto ao sol muito tempo, engradados, vocês podem ver na foto de fundo aí, tem engradados que botam as galinhas. Às vezes elas podem ficar horas debaixo do sol, inclusive algumas podem vir a estar já prestes à morte antes das ritar, o que pode fazer com que a galinha não seja kasher. Tem que tomar também o cuidado de não causar, em fazer em um local que não cause sofrimento desnecessário ao animal, e tampouco em um local onde não, ou pode vir a ter problemas de kashrut na shritá, pela quantidade de galinhas e pessoas que estão, e a situação que está sendo feita, fazer em local confiável, como eu falei. Tem pessoas que fazem com dinheiro o capará. Na véspera de Yom Kippur, pega o valor equivalente à galinha, por exemplo, aqui em Israel é em torno de 20 shekel, e roda em torno da cabeça, como está nos Mahzorim já o texto, e fala que a expiação vai com esse dinheiro vai para tzedakah, e também a galinha ela vai para fazer shritá, e depois o costume é entregá-la de tzedakah para famílias necessitadas. Ninguém precisa ter suspeita que os pecados vão para a galinha ou vão para o dinheiro, não é nada disso. A gente pede para Hashem expiar pelos pecados, e a gente faz benevolência com o dinheiro ou com a galinha, e pelo mérito da benevolência, que se Deus quiser a expiação seja aceita. Quem faz o costume de caparar com as galinhas, então tem que tomar esses cuidados. Quem não tem como tomar esses cuidados, então é melhor fazer com o dinheiro, como muitas pessoas fazem com dinheiro, então faz com um valor equivalente, aqui em Israel seria em torno de 20 shekel, e faz o processo na véspera de Yom Kippur, com o dinheiro para expiar, para os pecados irem para o dinheiro, que vai ser dado de tzedakah, aí pode botar numa instituição de tzedakah, ou dar para alguma pessoa necessitada, que nós conhecemos pessoalmente, ou através de um emissário. Esse é o tema das caparot. Além das caparot, que se faz na véspera de Yom Kippur, tem outros pontos que eu gostaria de lembrar. O primeiro, que não se faz tahanun nas rezas na véspera de Yom Kippur. Outro ponto, no minhá, na véspera de Yom Kippur, se faz o texto de confissão, que se faz no final da reza, como se faz em Yom Kippur, no final das rezas, também se faz na minhá, na véspera de Yom Kippur. Já tem a influência do dia, já está começando, e assim a pessoa já garante uma confissão, já começar o dia com a confissão. Então, lembrando que o foco do dia, o principal do dia, é a expiação dos pecados, tem que fazer a confissão e a retificação, falaremos disso um pouco mais adiante. Outra coisa, na véspera de Yom Kippur, é mitzvah comer. Cada vez que a pessoa come, na véspera de Kippur, ela pode ficar beliscando, pode ficar comendo coisinhas, isso é uma mitzvah, ela tem que ter intenção, ela pode ter intenção, e assim usufruir de mitzvot quando está comendo na véspera de Yom Kippur. E tem a Seudah Mafseket, que é a refeição que se faz antes de Yom Kippur, e é uma refeição que se come com pão, e se come para se satisfazer, também para ter força para o jejum. Tem que se lembrar nessa refeição de terminar antes do pôr do sol. Quem for na sinagoga ainda no Kol Nidrei, há tempo de chegar na sinagoga. Quem não tiver sinagoga na cidade, para ir para fazer o Kol Nidrei. Então, saber que tem que terminar a refeição, que inclui lavar a boca, escovar os dentes, antes do pôr do sol, para receber ainda o dia de Yom Kippur, antes do pôr do sol. O jejum começa antes do pôr do sol e vai até a saída das estrelas do dia seguinte. Outro ponto, que as velas que se acendem na véspera de Yom Kippur, se acende velas, e aí se faz a brachá, leadlik ner shel Yom HaKippurim. E também se faz a brachá shechianu. Tem costume também de acender velas, quem tem já pais que já faleceram, ou pai ou a mãe, ou ambos que faleceram, acender uma vela para a expiação da alma deles também no mundo espiritual. Nós estamos ainda no mundo físico, a gente pode ainda agir aqui, influenciar pessoas no mundo espiritual. É claro que vai chegar o dia, que vai o dia final, que vai ter o veredito final, a sentença final, e a partir daí cada um vai receber a sua posição, cada uma vai receber a sua posição no mundo eterno e não tem mais o que fazer. Mas enquanto estamos vivos ainda, a gente pode dar mérito aos nossos ascendentes, e aqui é uma oportunidade. Na véspera de Yom Kippur, acendeu uma ner neshama, uma vela de 24 horas, para
para a elevação dos pais, expiação dos pais nesse dia de expiação, porque a expiação é um conceito que rege em todos os mundos, inclusive no mundo das almas, no mundo espiritual, e assim eles podem usufruir também dessa influência, com essa força que a gente dá aqui para eles, aqui debaixo do mundo físico, lá para cima, para o mundo espiritual. Vamos tratar agora de algumas leis e temas de Yom Kippur. Primeiro ponto, além de não ser permitido comer e beber, como todo mundo já sabe, tem outras coisas que são proibidas. Por exemplo, não se pode lavar em Yom Kippur. Se a pessoa se sujou um pouquinho aqui, um pouco, ela pode se limpar onde está sujo, mas ela não pode se lavar além do que ela precisa. Inclusive, quando ela acorda de manhã, tem que lavar as mãos, se lava menos do que o normal, a partir só dos dedos, onde ele se junta com as mãos para baixo. Tem que se lembrar isso também, quando sai do sanitário, pode lavar também dos dedos para baixo. É claro, se ela precisa, se ela se sujou, ela pode se limpar o que ela precisa para se limpar da sujeira. Porém, além disso, não se pode se lavar em Yom Kippur. Outro ponto, não se pode untar-se em Yom Kippur. Não pode passar creme, e também é bom a pessoa, antes de Yom Kippur, já colocar um desodorante que pode aguentar até o final do dia seguinte, porque também não se pode colocar desodorante, por exemplo, em Yom Kippur. São coisas que as pessoas muitas vezes não sabem disso e acabam sem querer transgredindo. Outro ponto que não pode usar sapato de couro em Yom Kippur. Mesmo que tenha um detalhe de couro no sapato, não se pode vesti-lo em Yom Kippur, essa outra proibição de Yom Kippur. E também não se pode ter relacionamento matrimonial em Yom Kippur. O marido e a esposa devem se conduzir entre eles como no período que eles estão com Nidá. Em relação a crianças, jejum de crianças, crianças não devem jejuar. O jejum não faz bem, não é bom para a criança, ela não está obrigada e também pode causar danos para ela. Se ela tem já 9, 10 anos, então pode se atrasar um pouco a refeição dela, para ela sentir que está participando um pouco, para se acostumar com a ideia do jejum. Se ela já tem, a partir de 11 anos, ela quer tentar jejuar para se acostumar, então ela pode começar a jejuar, porém, quando estiver difícil para ela, ela pode e deve romper com o jejum. Essa é a instrução genérica em relação às crianças. A menina a partir de 12 anos ou o menino a partir de 13 anos, aí já são obrigados a jejuar como qualquer outra pessoa, porque eles já têm a maioridade religiosa pela Torá e recai sobre eles todas as leis, como para todo mundo. De passagem, uma vez que vários Bnei Noach me perguntaram se eles podem jejuar, eles não têm a obrigação de jejuar. Se eles querem participar do jejum, eles têm que saber que isso é voluntário, não receber isso como uma obrigação, e não tem uma proibição em si deles de jejuarem, se eles não recebem isso como uma obrigação, porque realmente não recai a obrigação, mas eles podem participar também da expiação de Yom Kippur, porque também a expiação de Yom Kippur recai, como eu falei, já rege em toda a criação, eles podem também usufruir dessa expiação. A vela que se usa para Avdalá, no final de Yom Kippur se faz Avdalá. Não se pode fazer Avdalá com uma vela que foi acesa no Motzei Yom Kippur, no final de Yom Kippur. Tem que ser usado o fogo de uma vela que ficou acesa durante o Yom Kippur. Não é como no Motzei Shabbat. No final de Shabbat, como é o momento da criação do fogo, então se pode criar um fogo e aí se faz a Brachá da Avdalá. Mas em Yom Kippur tem que ser um fogo, ser feito com fogo, ou uma vela de Avdalá que foi acesa a partir de um fogo que permaneceu aceso durante todo o Yom Kippur. Esse é um ponto também para se lembrar, para preparar, deixar uma vela acesa que vai durar mais de 24 horas, para depois usar desse fogo para fazer a Avdalá no final de Yom Kippur. É importante lembrar que as leis que regem Yom Kippur não são como as leis de Yom Tov. Muitas pessoas pensam que Yom Kippur é como Yom Tov. Não é. É como Shabbat. Shabbat, Shabbaton, fala a Torá, recai as leis de Shabbat em Yom Kippur. Então não se pode também passar fogo como se pode em Yom Tov, não se pode também carregar como se pode em Yom Tov. Ou seja, são as mesmas leis de Shabbat que regem em Yom Kippur. Já que a gente comparou com Shabbat, vamos também lembrar que é importante deixar a casa arrumada para Yom Kippur como para Shabbat. Já deixar a toalha de mesa preparada, a mesa arrumada, como se deixa para Shabbat, deixar também em honra a Yom Kippur.
Também em relação ao jejum, eu gostaria de lembrar que a pessoa não se pode colocar em perigo de vida. Portanto, todo mundo que se encontra em uma situação delicada, doente, mulher que esteja grávida, deve se consultar com uma autoridade rabínica como se conduzir nesse dia. Uma pessoa é interessante também lembrar que está na Mishnah dizendo que uma pessoa que está doente e ela sente que ela precisa realmente comer, senão ela vai se colocar em perigo, ela deve considerar o sentimento dela. Uma pessoa que está na situação, sentindo na própria pele, entende melhor a situação dela do que todo mundo que possa vir e aconselhar ela de fora. Então, ela deve se relacionar com o sentimento dela. E é bom saber também das regras que não é o nosso objetivo trazer com detalhe todas as leis, também já está escrito nos livros que eu escrevi, como se conduzir quando é necessário comer e se alimentar em Yom Kippur, como se conduzir para que seja feito da melhor maneira possível. Então é importante também dar uma estudada antes nesse tema para quem realmente está numa situação que ela sabe que possa vir a ter que comer. Gostaria de lembrar também que tudo que é feito com consciência e com amor, o efeito é muito maior. O benefício é muito maior, muito mais forte que quando é feito por sentença ou por temor, ainda mais em Yom Kippur, que Deus já revelou que é um dia especial, com uma influência especial, um dia de expiação. Então ele tem uma oportunidade de ouro em nossas mãos, fazer com consciência e com amor. Se quiser também se aprofundar mais, eu já gravei outros vídeos sobre o jejum de Yom Kippur, sobre o dia de Yom Kippur, eu aconselho a assistir também, além de ler outros lugares, outras fontes, para assim poder aprimorar ainda mais o dia de Yom Kippur. Eu citei acender vela, que é bom acender uma vela para quem já tem o pai ou a mãe que já faleceram, para expiação da alma deles. Também tem um costume da pessoa acender uma vela para si própria, acender uma vela que fique acesa durante o dia de Yom Kippur, uma pessoa que já é adulta, casada, acender uma vela por ela nesse dia. Também é importante, além das leis que a gente tratou de Yom Kippur, saber que tem o foco correto de Yom Kippur, colocar o foco para a Emet, para a verdade desse dia. É uma oportunidade que a gente tem. Assim como em Pessah não se come Hametz, Hametz é uma alusão ao Yetzer Hará, a gente tem que no dia a dia conviver com o Yetzer Hará, tem que vencê-lo, tem que se aprimorar e crescer, consertar, mas Pessah, que é o dia especial, que é a saída do Egito, a saída dessa prisão do Yetzer Hará, então é proibido comer Hametz, porque a influência do Hametz nesses dias vai estragar, vai tirar a força da gente poder vencê-lo durante o ano, isso a nível de alusão. Também, em relação a Yom Kippur, a gente deixa de comer, de beber, de ter proibições de Yom Kippur, para não nos conectar a esse mundo físico, porque por mais que a gente convive com o mundo físico no dia a dia, esse é o dia de colocar o foco verdadeiro para a conexão com a Hashem, para a Emet. Isso ia estragar essa conexão, ia tirar da gente a força, o potencial de ter essa conexão para todo ano, verdadeira com Hashem e com a vontade de Hashem, cumprir a vontade de Hashem. Não tem preço. O Rav Pinkus falava o seguinte: em Tisha B'Av, no dia 9 de Av, no dia da destruição, quem consegue comer? Assim ele falava. Em Yom Kippur, quem quer comer? Né? Quem quer comer? É uma oportunidade de ouro que a gente tem em nossas mãos de conseguir, em tão pouco tempo, aquisições e alcançar níveis tão elevados e também se desfazer de conexões indesejáveis, que como não tem em nenhuma época do ano. O Talmud diz: não há dias melhores para Israel que Yom Kippurim e Tu B'Av. A gente tem Yom Kippurim, então vamos botar ênfase no Yom Kippurim. Não há dias melhores para Israel do que o dia de Yom Kippur. Porque aqui realmente é um dia valioso que a gente tem diante de nós. E jejuar e sentir a sensação de fome ou de sede, como já expliquei no vídeo de dicas para o jejum. Então, é a oportunidade, outra vez, de ele de lembrar que ele está cumprindo essa sim a mitzvah e ficar contente que ele está conseguindo cumprir. Venite meod nefesh, sentir essa dor do jejum, e isso realmente, essa felicidade que ele vai ter, vai fazer com que seja com amor e consciência, como a gente falou, o efeito vai ser muito grande, ao ponto que o Yetzer Hará vai falar para ele: você não está com fome, esquece de comida, só não faz isso, não pensa nesse tipo de coisas, porque isso realmente é uma bomba atômica lá no mundo da Sitra, do mundo da impureza, porque isso é com consciência e com amor. Como eu falei, o efeito é muito, muito forte e muito maior do que quando é feito simplesmente por temor e por sentença, por mais que também tenha um valor muito grande,
mas não se compara com o nível de influência e o valor que tem quando é feito com amor e com consciência. Lembrar também que o foco principal do dia é a expiação dos pecados. Como Yom Kippurim, o próprio dia fala, o dia da expiação. Então, lembrar que para realmente o dia ter efeito, a pessoa tem que primeiro acreditar no dia, como fala o Talmud, alguém que não acredita em Yom Kippur, o Yom Kippur não expia os pecados dele. Esse dia, a influência do dia não vai penetrar na alma dele se ele não recebe com emuná, com crença, que realmente é assim Deus criou o mundo, que assim funciona, realmente funciona. E para funcionar, ele tem que fazer realmente a retificação dos pecados dele. O que consta em, primeiro, reconhecer o pecado, depois, receber sobre si, não retornar a fazer o pecado. E tem que também fazer a confissão. Se faz o vidui, se bate com o punho no peitoral, um pouco para o lado esquerdo, onde está a boca do coração, e ali ele faz a confissão, pode com as suas próprias palavras fazer também as confissões e acrescentar o que desejar, as coisas erradas que fez, que acho que é contra a vontade de Hashem. É bom também se inclinar um pouco para o lado esquerdo e se curvar na hora do vidui, na hora da confissão, como consta nos poskim. Aí o efeito tem ainda mais força. Então, eu acho que isso é suficiente para a gente entrar no dia, pelo menos com uma base, com uma vontade de querer aproveitar e realmente usufruir dos benefícios desse dia, que não vale a pena perder. É um dia grandioso. Então, como eu falei, é importante, como o foco do dia, a expiação, saber fazer a retificação. O que consiste em interromper a transgressão, parar de fazer o que está fazendo errado. Depois, reconhecer que é transgressão, parar de fazer ela e decidir não retornar a fazer ter uma decisão firme de não retornar a fazer, ao ponto que Deus pode testemunhar que se voltasse na mesma situação, você não transgrediria a transgressão que a pessoa fez. Então, primeiro ponto, outra vez, reconhecer que é o erro, interromper a transgressão, decidir de maneira firme que não vai voltar a fazer, ao ponto que Deus pode testemunhar que a pessoa não vai voltar a fazer se voltar na mesma situação. Confessar, que é o vidui, e a maneira de confessar, como eu falei, é de pé, de preferência reclinado para o lado esquerdo, um pouco curvo, com o corpo curvo, e bater no peitoral com o punho, não se apoiar forte em nada, é melhor não se apoiar em nada, mas se apoiar, de apoiar de uma maneira que, se tirar o objeto que está se apoiando, ela não perderia o equilíbrio. Mas, de preferência, não se apoiar, e se apoiar de leve em algum objeto, mas não se apoiar de maneira forte ao ponto que, se tirar o objeto, ele perde o equilíbrio. Se é uma pessoa que está já idosa ou que está doente, ela precisa se apoiar, é diferente, se é necessário para ela, senão ela não tem como ficar de pé. Então, ela pode se apoiar, porque não tem jeito. Não esquecer também que tem as transgressões entre uma pessoa e seu companheiro. Se uma pessoa fez um pecado para Deus, para Hashem, ela pode pedir perdão para Hashem e assim ela é perdoada. Mas se ela fez uma transgressão para o seu companheiro, ofendeu ele ou pegou algo que não lhe pertence, então não adianta ela ir só para Deus e pedir desculpas, porque ela ainda está com dívida com seu companheiro. Isso, Yom Kippur não faz expiação desse tipo de pecado, até que a pessoa vá e peça perdão para o seu companheiro, regresse o que ela tem que regressar, pedir perdão para o companheiro, como eu falei, reconciliar com ele. Aí depois ela pode pedir perdão para Hashem também, porque uma pessoa que faz algo contra o seu companheiro, ela está transgredindo também a vontade de Hashem e também está afetando o seu companheiro. Então ela tem que pedir também perdão para a pessoa que foi afetada por ela, regressar o que tem que regressar, e também depois pedir a Hashem perdão por ter feito lashon hará dela, falado mal dela, ter humilhado ela, ter ofendido, falado de maneira rude, etc. Então é muito importante, antes de Yom Kippur, as pessoas pedirem perdão uma para as outras, ainda mais os filhos para os pais, porque é muito comum que o filho falta com respeito ao pai ou não honra ele da maneira necessária. Então tem uma dívida, em geral, dos filhos com os pais, e tem o costume dos filhos pedirem para os pais perdão antes de Yom Kippur. Porém, essa regra recai para todas as pessoas que sabem que fez alguma coisa de errada, ofendeu, falou ruim, tem que pedir perdão para o seu companheiro, não esquecer disso. Então, eu termino aqui. Eu desejo para todos nós que tenhamos êxito nesse dia de usufruir da influência dele da melhor maneira possível, que podemos passar o jejum também da melhor maneira possível e assim nos conectar com Hashem de maneira verdadeira, cada vez mais,
E aqui eu termino. Tudo de bom e até a próxima.